Bom, vamos lá. Vídeo 3 sobre Emílio. No vídeo passado eu falei sobre a ideia de império na criança, né? Que é a criança que faz birra, faz de tudo para conseguir atenção e te dominar. E o Rousseau dá uma definição bem para a época de como resolver isso, né? Que basicamente é fazer a criança entender que ela não pode tudo. Falei sobre o livro 2, que tem uma parte aqui que pensar nessa educação bárbara que sacrifica o presente em nome de um futuro incerto, que acumula criança de cadeia de toda espécie. Essa parte basicamente se refere ao fato de eu não saber como será o futuro e eu educar então para conter os vícios. Já que eu não sei qual é a boa educação, eu sei ao menos o que não deve ter na educação. Esse é o conceito de educação negativa de Rousseau, tá? Vamos tentar avançar, né? Essa ideia da bondade humana está no livro 2. O livro 3 está mais falando também no contexto de explicar os métodos que são adstritos na época dele, como ele ensinava o Emílio a manter um físico excelente, premiava ele com alguns doces, algumas coisas, sempre cuidando da alimentação e do corpo, e o Emílio seria educado sempre em contato com a natureza, aprendendo a fazer de tudo, aprendendo a trabalhos manuais, a construir, a valorizar a vida prática, por assim dizer. Então é uma educação para a época. O Rousseau, ele deixa claro ali que não tem ideia de inclusão, ele não iria cuidar de uma criança com deficiência, e essa é uma parte que, para nós lermos o Emílio, nos incomoda, porque hoje estamos acostumados com a inclusão. Ele fala que a inclusão não é objetivo, porque se ele cuidar de uma criança deficiente, vai perder ele e a criança, vai perder o tempo dele e o tempo da criança, que ela terá limites bem consideráveis. Então é uma parte que essa ideia de inclusão não tá no contexto do Rousseau. Tá? A preocupação dele é a criança rica, em primeiro momento, e com plena saúde física. No livro 4, ele fala um pouco sobre o aprendizado proveniente do empirismo, sobre o aprendizado proveniente da natureza. Ele dá aquela definição que o homem é sociável por natureza, ou seja, não é a natureza que nos faz mal, é a sociedade que nos causa problema. O vício não vem porque você nasceu, vem do teu contato com a sociedade que te ensina coisas erradas. Então, basicamente, até a criança ter maturidade para rejeitar essas coisas, elas devem ser evitadas. Isso trata-se de uma construção. Você desenvolve uma moralidade na criança antes dela ter acesso a coisas antes dela ter que tomar decisões. O Comênios propõe isso. Por que eu vou passar, por exemplo, um filósofo ateu, um filósofo radical, sendo que eu primeiro vou vou elaborar uma mentalidade religiosa na criança? Então é muito mais simples eu favorecer uma moralidade, fazer ela decidir o que é bom e o que é ruim por ela mesma, do que ensinar assuntos polêmicos sem que ela seja capaz. E é por isso que você vê hoje uma classificação indicativa num filme, uma orientação de uma aula para dar da pessoa, algum assunto você não pode levar para a criança de qualquer maneira, porque senão você vai impressioná-la demais e ela, ao invés de aprender, vai ter sérios problemas em suas contingências mentais. Né? Nós adultos temos dificuldade de lidar com alguns temas que são por demais complexos. Você imagina levar um tema polêmico para uma criança antes dela ter essa maturidade de saber o conceito de certo e errado. Claro que o conceito de certo e errado é relativo, claro que a filosofia vai questionar muito a definição disso, mas em nossa vida, conforme nós vamos vivendo, nós fazemos escolhas, ainda que não sejam plenamente conscientes, e decidimos o que é nosso, o que estamos dispostos a fazer ou não. É esse o contexto que o Rousseau espera do Emílio, que ele seja capaz de fazer as melhores escolhas possíveis. Tranquilo? Ali no livro 4 ainda, ele diz uma frase: amamos muito mais a imagem que criamos que o objeto a que aplicamos. Quando deixamos de amar a pessoa que amávamos continua a mesma, mas não a vemos mais da mesma maneira. Aqui ele fala sobre como que o homem tem o hábito de falsear os sentidos. Você está com alguém e você passa a idealizar a pessoa, a idealizar o mundo. Para que essas projeções futuras, se eu simplesmente podia viver na presencialidade em nome daquilo que é? Né?
Então são alguns conceitos filosóficos. Ele é filósofo, gente. Mesmo num tratado de educação, ele vai expor uma série de assuntos da filosofia, tá? Eu creio que a respeito do homem são esses conceitos. Vamos retomar rapidamente. Educação para a natureza. É uma educação que leva em conta o desenvolvimento da criança. Educação negativa. Uma educação que você não sabe qual é o alvo dela. No entanto, você sabe o que ela não deve ter. O que ela não deve ter? Não deve ter os vícios. Como deve ser a educação de acordo com Rousseau? Partir da prática, da experiência vivenciada, para só depois a teoria. Então, eu não vou ensinar a teoria enquanto a criança não for capaz de compreender a sua prática. Como que eu faço para acabar com a ideia de uma criança mimada que tenta me usar, que acha que eu sou um escravo dela porque eu sou professor, eu sou funcionário? Bom, é necessário criar mecanismos, no caso dele, o exemplo dele é bem da época, né? Limitar a criança, uma criança que faz birra no escuro, ele chegava a castigar a criança, deixar a criança sozinha no escuro para ela aprender que não é assim. Enfim, sempre contrariar, não dá para deixar ela livre. Isso, Rousseau está escrevendo no contexto da educação do homem. Para ele, a educação do homem e da mulher são plenamente diferentes. Aqui há uma dose de, na linguagem de hoje, uma boa dose de machismo, né? Na época era tido como comum. Não sei se ficou claro, então. Educação da natureza, educação que leva em consideração a prática, os ritmos de desenvolvimento, começa da experiência para os conceitos, e não dos conceitos para a experiência. Então eu vou levar a criança a fazer primeiro, para depois aprender. E aí, daí que vem as brincadeiras dos CMEs que nós fazemos hoje, daí que vem a ideia da Montessori de fazer um espaço adaptado, daí que vem a ideia do Decroly, do seu laboratório de experiência, enfim. E a ideia de império nada mais é que uma criança que se acha o rei e vai querer te controlar. Vamos falar um pouquinho rapidamente desse assunto menos importante, bem menos importante e totalmente anacrônico, que é a educação da mulher. Ele abre o livro 5, para falar da mulher e dar o nome de Sofia da mulher. E ali tem aquela frase que virou até meme de Facebook: a mulher deve servir o homem. Daí tem lá uma mulher com a bandeja com a cabeça do homem. É daí que ele tira essa ideia. Por isso que ele não é muito querido entre as mulheres ali defensoras do feminismo. Eu vou ler algumas frases, vocês vão entender por que o que eu estou dizendo, tá? Ele começa o livro dizendo que a mulher é feita para agradar o homem. Aí já teria um problema sério. Mas essa frase ela é pior. A mulher agindo bem só cumpre metade de sua tarefa. O que pensam dela lhe cumpre tanto como o que ela é efetivamente. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que não basta a mulher ser virtuosa, ela tem que parecer virtuosa. E aí, daria espaço para entender a respeito da roupa que ela usa, do que ela está fazendo, do cuidado. É bem complicado entender essa história hoje, né? Não é só fazer o certo, é parecer certo também. Eu faço uma analogia, evidentemente deixando de lado a questão da mulher, não serei doido de defender aqui uma frase tão machista nesse aspecto, mas assim, o professor hoje ele tem que tomar esse devido cuidado. Então, já que estamos falando de fundamento de educação, nada melhor que esse conselho de alguém que está em sala de aula todos os dias. Nós, na educação, nós temos que tomar cuidado para parecer que estamos agindo certo. De que maneira? Enfim, se você for dar aula para adolescentes, se você for dar aula para que for, não só haja correto, mostre que você está agindo correto. Nós dependemos muito da crença dos outros. Então é necessário ser transparente. Exemplo, está na sala de aula, ficou você e alguém e um aluno sozinho, ou uma aluna sozinha. Se você puder, para evitar qualquer tipo de comentário, deixar a porta aberta, evitar mensagens indiretas, ser claro, ser enfático, questionar, não deixar nenhuma mensagem dúbia assim, sem ser esclarecida, porque nós somos julgados por isso. Digamos que você está lá na tua sala de aula, ficou com um aluno apenas e a porta está fechada. Aí a pessoa, pode sair qualquer tipo de comentário seu e vai ser você contra o aluno para provar que você não fez aquilo, que você não assediou, que você não fez tais coisas. Então nesse ponto, dá para tirar a experiência da obra do Rousseau. Vocês viram que mesmo de uma frase considerada machista hoje, dá para tirar alguma experiência?
evitar, pensar bem, será que a maneira como eu estou fazendo aqui na sala de aula está sendo coerente? Será que as pessoas estão vendo bem? E quando você trazer uma atividade também, explique para o aluno sobre o que se trata. Explique para ele por que você deu aquele exemplo. Eu estou falando de um tema um tanto quanto mais delicado, por que eu escolhi esse exemplo tão agressivo para falar? Né? Então explique para ele que não é nenhuma perversão, que a intenção é essa, para que não tenha maus entendidos e você não venha se complicar, seja com pais, seja com problemas legais e similares. Aqui ele fala que as jovens devem ser contrariadas desde cedo, estarão a vida inteira escravizadas a constrangimentos contínuos e severos. Basicamente a educação dele, para resumir o livro e finalizar essa questão da obra do Emílio, para a mulher ele quer criar uma pessoa, um ser submisso, que esteja pronto para obedecer. Para o homem, um ser que seja apto em todos os sentidos, tanto fisicamente como intelectualmente, e que comece a aprender da vida prática para só depois aprender a teoria. Professor, o Rousseau então é contra a teoria? Não, ele é contra uma educação que ela começa pela teoria, ele é contra tudo que não tem sentido para o aluno naquele exato momento, em nome de uma felicidade ou do interesse futuro. Quando alguém pergunta, professor, por que eu vou aprender tal coisa? Ah, você vai aprender porque você vai usar. Lá no futuro você vai me agradecer. Ele diz não, ou a educação tem sentido agora, ou ela não tem sentido em momento nenhum, porque o futuro eu não conheço enquanto professor, e já que o mundo não é esse cosmos finito e ordenado em que Zeus fez, já que o mundo é uma bagunça, desde Newton, né, até antes, sabemos que o mundo não é ordenado, por que eu vou obrigar o meu aluno a submeter a algo que eu não tenho certeza? Então, o primeiro passo, afaste os vícios da criança, afaste os vícios do aluno, que certamente, longe dos vícios, se ele não saber como agir, que ele deixe de agir, ele terá uma condição de se desenvolver plenamente. Eu creio que era isso, gastei 3 vídeos para falar do Emílio. Entenda, é uma obra de mais de 400 páginas. Tentei ser o mais breve possível e novamente me justifico pelos barulhos de cachorro no primeiro e no segundo vídeo. Até, qualquer dúvida me procurem.